Então eu vou te ensinar a partir de agora como efetivamente conseguir penhorar o salário do devedor por pagamento de qualquer tipo de dívida. Talvez você saiba, talvez não. Na nossa lei, na nossa legislação, a regra é que o salário é impenhorável, que não se pode penhorar salário. Essa é a regra. Essa regra está prevista lá no artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil. Fala lá, ó, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, o soldo, o salário, enfim. No direito brasileiro, a regra é que o salário é impenhorável. Tá? O antigo Código de Processo Civil, tá? O antigo Código de Processo Civil falava que o salário era absolutamente impenhorável. Veja, tudo que nós vamos estudar hoje adveio da modificação de uma simples palavra no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil antigo falava lá no artigo 649 que o salário era absolutamente impenhorável. Hoje, a atual letra da lei fala que o salário é impenhorável. Veja como que no direito, a interpretação do direito, ela acontece na sutileza das palavras. Mais para frente eu vou te falar que a virada de entendimento teve por base isso, teve por base o fato de que, bom, a nossa lei não fala mais que o salário é absolutamente impenhorável, fala que é impenhorável, ou seja, dá para a gente estender para algumas outras hipóteses. Vamos lá. A regra, então, você já sabe. No Brasil, a regra é que o salário é impenhorável, mas a própria lei traz exceções. O Código de Processo Civil fala assim: salário é impenhorável, porém, nesse caso, pode-se penhorar o salário. Eu quero te mostrar agora as exceções legais. Quando que a própria lei permite a penhora de salário, tá bom? Isso está previsto lá no artigo 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Ela traz as hipóteses em que é possível se penhorar o salário do devedor. Presta atenção, eu estou te falando aqui da regra, das exceções legais, e depois eu vou te falar o principal, que é a exceção criada pela jurisprudência. Bom, então, de acordo com a nossa lei, é possível penhorar o salário para pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem. Uma prestação alimentícia, uma obrigação de pagar uma pensão, pode ter origem em um vínculo familiar, né? Quando o pai tem a obrigação de pagar uma pensão para o filho, quando o filho tem uma obrigação de pagar uma pensão para o pai idoso, essa é a prestação alimentar, que advém que tem origem no vínculo familiar. Então, quando há uma obrigação alimentar que não é satisfeita, aquele credor da obrigação alimentar, o filho, pode penhorar o salário do pai. Essa é uma exceção da lei, que com certeza você já sabia. A prestação alimentícia, ela pode advir também da dissolução de um casamento ou de uma união estável. Então, acabou o casamento, o marido se obrigou a pagar uma pensão para a mulher e não pagou, a mulher entra lá com a execução, com o cumprimento de sentença e pode penhorar o salário do marido. Tá dentro aí da exceção da impenhorabilidade. E um terceiro caso também, a prestação alimentícia, ela pode se originar de um ato ilícito. Imagina que o cliente te procura dizendo assim: esse réu atropelou e matou o meu pai. O meu pai era quem sustentava a minha casa. Então esse réu precisa ser condenado a pagar uma prestação alimentícia, a ajudar na minha subsistência. Esse é o alimento, então, que decorre de um ato ilícito. Todas as vezes que o juiz condena alguém a pagar uma prestação alimentícia por conta de um ato ilícito, o credor pode penhorar o salário do devedor. Veja, então, a exceção legal é possível a penhora de salário para pagamento de prestação alimentícia, seja a origem que for essa prestação de alimentos, vínculo familiar, dissolução do casamento ou a prática de um ato ilícito. Professor, e honorários de advogado? É possível penhorar o salário do devedor lá dentro de uma execução para pagar a verba dos honorários? Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal já disse que o salário, que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. E o advogado usa os honorários para sobreviver. Olha, até se não me falha a memória, agosto do ano passado, ou julho do ano passado, o STJ vinha entendendo que sim, que você, advogado,
podia penhorar o salário do devedor para pagamento dos seus honorários advocatícios, sem precisar do esforço hermenêutico que eu vou te ensinar hoje. Era como se fosse uma pensão alimentícia. Não pagou, penhora o salário. Não pagou os honorários, penhora o salário. Era assim até julho do ano passado. Em julho de 2020, o STJ mudou o entendimento para dizer que não é possível penhorar o salário do devedor para pagar honorários advocatícios. Essa decisão foi dada no RESP número 1-815-055. Você que está vendo o mapa mental, ó, tá aqui no mapa mental o número desse julgado para você, para facilitar a sua vida, tá bom? Agora, o que eu vou te ensinar hoje permite que você consiga penhorar o salário do devedor, ainda que para o pagamento de honorários advocatícios. Como assim, professor? Você acabou de dizer que o STJ proibiu. O STJ tirou os honorários advocatícios daquela exceção da lei. Ele fala, embora os honorários tenham caráter de alimentos, não dá para automaticamente se penhorar o salário do devedor para pagar honorários. Foi isso que o STJ falou. Mas o mesmo STJ diz que, desde que preenchidos esse e esse requisito, é possível penhorar o salário do devedor para pagar qualquer tipo de dívida, inclusive honorários. Esses requisitos que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, você já sabe que na nossa lei o salário é impenhorável, mas tem a exceção que se pode penhorar o salário para pagar verbas alimentares, aquelas verbas que eu já te falei. E também tem uma outra exceção prevista na lei. É possível penhorar o salário quando a importância recebida pelo devedor supera 50 salários mínimos mensais. É um tanto quanto absurda essa possibilidade, né? É muito difícil você imaginar alguém que ganhe 50 salários mínimos, né? Quantia que excede 50 salários mínimos mensais. Então, a pessoa precisaria receber mais do que 50 salários mínimos e esse excesso é penhorável de acordo com a nossa lei. Eu queria que o legislador me apresentasse uma estatística do percentual da população brasileira que recebe mais do que 50 salários mínimos, né? Chega a ser até engraçado, uma disposição legal assim. Mas, enfim, é uma alternativa, né, que está aqui na lei. Agora, eu vou te mostrar um detalhe prático que eu vou falar mais para frente. Aliás, eu não vou falar agora não, tá? Como que você faz para você conseguir efetivamente, dentro da exceção legal, penhorar o salário do devedor? Obviamente que você vai pedir para o juiz, você vai falar para o juiz, olha, o devedor é funcionário de tal empresa, oficia para tal empresa para que desconte do salário dessa pessoa. Ou, por exemplo, você vai pedir para o juiz, se você desconhece efetivamente se a pessoa é funcionária ou não, eu vou te ensinar mais adiante como que você faz para descobrir se a pessoa tem vínculo de emprego com algum lugar para que se possa penhorar o salário dela, tá? Eu vou falar mais adiante, pode ficar tranquilo. Agora, vamos mergulhar na penhora do salário para pagamento de qualquer tipo de dívida, tá? Nós já falamos que é possível nas dívidas alimentares e quando o salário excede a 50 salários mínimos. A nossa jurisprudência tratou de criar uma exceção à impenhorabilidade. A regra é, o salário é impenhorável. A jurisprudência criou uma exceção, falou, ó, mas se preenchido esse e esse requisito, pode-se penhorar o salário. E é isso que eu vou falar para você a partir de agora. Para você ter uma ideia, a jurisprudência do STJ vinha decidindo pela impenhorabilidade absoluta do salário, ressalvadas as exceções legais que nós acabamos de ver, obviamente, né? Coloquei aqui para você vários julgados no nosso mapa mental que dizia lá no passado que, ó, o salário é impenhorável, só pode penhorar para aquelas exceções previstas na lei. Mas, meus amigos, a necessidade de se dar cada vez mais efetividade à justiça, o fato de alguns não se conformarem com as situações de flagrante injustiça que aconteciam nos processos, né, em que o devedor ganhava altos salários, mas não pagava suas dívidas,
Isso acabou gerando um desejo de mudança. Deixa eu até mudar aqui no nosso mapa, que está escrito credor, onde deveria estar devedor. Isso acabou gerando uma necessidade de mudança. As pessoas, assim como você, assim como eu, começaram a não se conformar mais. Eu quero que você veja que para que uma mudança da jurisprudência acontecesse, antes o STJ falava, não cabe a penhora de salário, salvo para as exceções legais. Mas isso mudou. Mas para que essa mudança acontecesse, foi necessário que um advogado tivesse a coragem de pedir, tivesse a coragem de formular um pedido absolutamente contrário a uma jurisprudência consolidada. Havia no STJ uma jurisprudência de anos, consolidada. E é por isso que eu digo e repito, você que está assistindo essa aula, seja um inconformado na sua vida. Não aceite o não como resposta. Recorra, vá até a última instância quando você tem convicção daquilo que você pede. Não vá até a última instância para enrolar, para ganhar tempo. Se você tem convicção de que é possível fazer justiça em um caso concreto, mudando uma tese, não deixe que a jurisprudência já consolidada seja uma barreira para você. Nesse exemplo que eu vou te dar aqui, foi necessário que um advogado tivesse essa coragem, tivesse a audácia, trouxesse novos argumentos. O juiz, ele é convencido através de novos argumentos. Se você só repetir argumentos que você já usou, ou se você só repetir os mesmos argumentos que todo mundo usa, o juiz vai dar a mesma decisão que ele está acostumado a dar. Afinal de contas, mudar exige esforço. As pessoas naturalmente são resistentes à mudança. Então, seja o advogado que vai levar esse histórico para a vida, o advogado que pode falar. Inclusive, eu gostaria muito de conhecer o advogado que deu essa reviravolta na jurisprudência. Esse é um profissional que contribuiu com a advocacia para o progresso do Brasil. Imagina, se ele tivesse se contentado com a jurisprudência consolidada, ele não iria tentar enfrentar todos aqueles argumentos que já existiam. Ele simplesmente ia falar para o cliente, ó, não tem o que fazer, o salário é impenhorável, a jurisprudência do STJ decidiu isso já há anos. Mas, até que aconteceu o julgamento dos embargos de divergência em recurso especial número 1.518.169, deixa eu repetir, número 1.518.169, no julgamento desse embargo de divergência, a coisa virou. Nesse julgamento, o STJ passou a entender pela possibilidade de se penhorar o salário do devedor, mesmo que o pagamento seja de uma dívida não alimentar, de uma dívida de qualquer natureza. Se não me falha a memória, nesse embargo de divergência, a dívida era de um cheque, era de um título extrajudicial, e se permitiu a penhora do salário do devedor. Vamos mergulhar agora e estudar esse entendimento do STJ, para você poder ver como aplicar ele nos seus casos concretos. Acho que esse é o principal ouro da nossa aula. Isso é aquilo que a gente mais vai levar para a nossa vida a partir de hoje. Vamos estudar, então, o que foi dito nos embargos de divergência, tá? Em um recurso especial, número 1.518.169. A ministra Nancy Andrighi, ela disse o seguinte, eu fiz questão de colocar as palavras da ministra aqui no nosso mapa. Ela disse assim, a jurisprudência dessa corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade. Quando que vem se flexibilizando? Quando a hipótese concreta do processo, do seu caso, revelar que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudica a subsistência digna dele e da família. Essa é a chave. Todas as vezes que for possível penhorar uma parte do salário do devedor sem prejudicar a subsistência digna dele e da família dele, o STJ diz que sim, é possível que se faça a penhora. É preciso, segundo a ministra, harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. Se de um lado há o direito ao mínimo existencial,
se reconhece, a Constituição fala que toda pessoa tem o direito a um mínimo para existir. E antes se considerava que o salário era esse mínimo. Aí a ministra disse, do outro lado, também há o direito da mesma importância da satisfação da execução. Se quer no Estado do Brasil, no Estado democrático brasileiro, se proteger o devedor para que ele tenha uma vida digna, você também tem que proteger o credor, porque o crédito dele pode ser o necessário para que ele também tenha uma dívida, uma vida digna. Imagina que a única fonte de sustento do credor seja uma casa que ele aluga. É a única fonte de sustento. Imagina uma pessoa idosa que tem uma casa, não tem remuneração, e o aluguel é a remuneração que ela tem para viver. O devedor não paga o aluguel, continua recebendo um salário para poder se sustentar a vida digna dele, e aquela pessoa, aquele credor que não recebeu o aluguel, fica a ver navios com uma vida indigna. O que a ministra Nancy Andrighi fez é, vamos pegar os dois princípios, efetividade da execução e o princípio da dignidade da pessoa humana, e colocá-los em pé de igualdade. E ela disse, pense assim, que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos do seu processo permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, parte do salário, parte do soldo, parte do subsídio, preservando-se suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da família. Então, eu criei aqui e elenquei para você os requisitos que, no seu caso concreto, você vai ter que mostrar para o juiz que estão presentes e que, sim, no seu caso concreto, é possível, sim, penhorar parte do salário do devedor. Eu coloquei aqui todos os requisitos que você vai mostrar para o juiz e como que você vai fazer isso. Como que você vai mostrar na prática que com aquilo que vai sobrar do salário do devedor, é possível que ele viva dignamente. Vamos lá? Vamos ver isso? Eu acho que nada supera a prática, né? Você pode olhar na teoria, você pode ler esse julgado, mas e aí? Como é que eu faço isso na prática? Como que eu mostro para o juiz na prática que isso está presente? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Como, então? Quando que o bloqueio de parte do salário do devedor não prejudica a sua existência digna? Como que você vai mostrar isso dentro dos seus casos concretos? Como que você vai mostrar isso na prática? É o que eu vou te evidenciar a partir de agora. Primeira coisa que você vai fazer é descobrir, obviamente, se você já não souber, se o devedor é empregado e se ele recebe salário. Como você vai pedir a penhora de salário se você não sabe se ele é empregado ou se ele recebe salário? Talvez você já saiba disso. Eu já deferi, por exemplo, a penhora de parte do salário de um deputado federal. O exequente veio e falou: o executado é um deputado federal, a dívida se arrasta há 15 anos, a dívida se arrastava, já tinha se tentado de tudo para penhorar o patrimônio dele, não tinha sido possível, e aí ele pediu a penhora de parte do salário. O salário era relativamente alto, penhorar parte do salário não ia prejudicar a subsistência digna dele, e aí eu fui lá e determinei a penhora. Assim que foi feita a penhora, adivinha qual a mágica que aconteceu? O executado correu e fez um acordo. Agora, às vezes, você não sabe se o seu executado é empregado de algum lugar. Eu vou te dar alguns mecanismos, algumas formas de você descobrir, né, se ele é empregado de alguma firma, se ele é empregado de alguma empresa. Você pode pedir para o juiz, dentro da execução, enviar um ofício para o CAGED. O CAGED é um cadastro geral das pessoas que têm carteira assinada pelo Brasil afora, das pessoas que têm algum vínculo de emprego, tá? Se não me falha a memória, é o Ministério do Trabalho, nem sei se tem Ministério do Trabalho, mas é um ministério do governo federal que controla esse cadastro. Você pode pedir para o juiz oficiar, às vezes você vai descobrir que o seu devedor é empregado lá no interior de Minas Gerais, por exemplo. É um mecanismo para você descobrir se você não souber, se o exequente não souber. Uma outra forma de você descobrir é pedir para o juiz, através do Sisbajude, uma nova funcionalidade do Sisbajude, trazer para o processo o extrato da movimentação bancária do executado. Professor, isso não é quebra de sigilo bancário?
Absolutamente é. Mas o que faz a execução se não entrar no patrimônio do executado? Como que você vai entrar num patrimônio sem conhecer? Então tem que trazer o extrato bancário dele. Obviamente que se ele quiser colaborar e ele já informar, sou empregado da empresa tal, você não precisa chegar nesse ponto. Mas pedir para o juiz trazer o extrato da movimentação bancária para identificar se lá há créditos repetitivos de uma mesma empresa, vai te permitir descobrir se ele é empregado de alguma empresa ou não. Por quê? Porque aparece lá, ó, vem lá o salário todo mês, entre o dia 5, entre o dia 10, e aparece a origem, é a empresa tal que está depositando, é uma verba salarial. Primeiro ponto, então, é descobrir se ele é empregado de algum lugar ou não, caso você não saiba. Segundo ponto que você tem que pensar para você conseguir a penhora do salário, é nunca pedir essa medida logo de cara na sua execução. Não vai começar a execução, protocolizar lá o pedido de cumprimento de sentença e já no rodapé colocar pede-se a penhora de salário do devedor. Não, você nunca vai pedir isso logo de cara. Você sempre vai tentar outras opções menos gravosas para o executado para mostrar a sua boa-fé. Você vai pedir lá, então, a penhora no Sisbajude, a penhora no Renajude, a penhora vai pedir a pesquisa no Infojude, vai pedir uma série de alternativas de penhora. Não conseguiu nada, aí é a hora de você pedir a penhora do salário. Então anota aí, você nunca vai pedir logo de cara, que se você pedir logo de cara, a chance de um indeferimento é bem grande. E aí é a hora de você olhar para a situação concreta do seu processo. Não é porque o vizinho conseguiu a penhora do salário que você também vai conseguir. A ministra Nancy Andrighi foi clara ao dizer que, dependendo da situação concreta analisada, é possível, desde que não haja prejuízo à subsistência digna do devedor. O que você vai fazer nos seus casos concretos? Você vai mostrar que é possível o devedor viver dignamente com a penhora daquilo que sobra do salário dele. Mas como que você vai fazer isso na prática? Eu estou te trazendo um dado aqui que você consegue retirar da internet. Você sabe qual que é a renda per capita média no Brasil? Isso de dados de 2018, não deve ter variado muito. A renda per capita média da população brasileira é de R$ 1.373. É o que, em média, recebe a população brasileira. Se, em média, é esse valor que a população consegue viver, óbvio que não vive com toda a dignidade que deveria, mas muita gente vive e sustenta família com isso, você já sabe que se o salário do devedor for superior a isso, dá para você desenvolver um raciocínio e pedir a penhora de parte do salário. Todas as vezes que, no seu caso concreto, o salário do devedor for razoável, e você vai sustentar que é razoável, todas as vezes que o salário é acima da renda média per capita do Brasil, você pode pedir a penhora. Você vai apelar para o magistrado para a distribuição dinâmica do ônus da prova. O que é a distribuição dinâmica do ônus da prova? Você vai falar, juiz, o meu devedor recebe um salário razoável, superior à média do que recebe a população brasileira. Eu quero que Vossa Excelência penhore 10% do salário dele. E claro que antes disso, que Vossa Excelência permita que ele comprove que o salário dele compromete toda aquilo que ele ganha é comprometido com o pagamento de toda a dívida dele, de todas as dívidas que ele tem. E aí o juiz distribui o ônus de fazer essa prova para o devedor, porque é ele que sabe quanto que ele paga de luz, é ele que sabe quanto que ele paga de escola, ele que sabe quanto que ele paga de aluguel. O juiz precisa entender que não dá para transferir essa carga para o exequente. Como que o exequente vai ter condições de provar coisas que ele não tem acesso? Então, você vai pedir para o juiz a penhora de parte do salário do devedor e dizer que se o devedor provar que o salário dele é comprometido com o pagamento de todas as dívidas e que não sobra esses 10% que você está pedindo para a penhora, o juiz pode liberar a penhora, não precisa fazer a penhora. Você joga para as costas do executado, é o devedor, é aquele que está na situação
de não pagamento de um crédito que tem que apresentar todas as suas despesas. Se ele não fizer isso, a penhora deve prevalecer. Todas as vezes que é feita a penhora de salário, a penhora de numerário, há um prazo para impugnação à penhora. E aí a regra que tem que prevalecer é: penhore-se o salário se ficar demonstrado que, penhorando parte, não vai prejudicar a subsistência digna do devedor, e o devedor que venha em impugnação e embargo sustentar o contrário. Não dá para ser de outro modo, não dá para transferir este ônus para o credor, senão ninguém consegue receber mais nada. Meus amigos, eu não sei se vocês conseguiram perceber, eu acredito que sim, que o que está em jogo é a teoria do mínimo existencial versus a teoria da satisfação executiva. É claro que a justiça existe, como eu disse lá no começo, para dar resultado, para o credor sair satisfeito. Não satisfeito como você sai do restaurante, estou satisfeito, no sentido de ter um crédito recebido no bolso. Foi satisfatória aquela execução, aquela ação. A justiça foi satisfatória, mas também a nossa legislação, a nossa Constituição, ela quis garantir um mínimo existencial para cada pessoa. E ela até então considerava o salário como esse mínimo existencial. Mas com essa virada da jurisprudência, passou-se a entender: tudo bem, o salário é necessário para uma vida digna, mas se ela consegue viver e ainda sobra um pouquinho, esse pouquinho pode ser penhorado. É isso que eu estou te ensinando na aula de hoje. Mas o que você vai precisar nos seus casos concretos? Razoabilidade. Você não vai sair como um louco pedindo para que se penhore 30, 40, 50% do salário do devedor. Não, não vai com muita sede ao pote, tá? Tá até escrito errado aqui, não vai com muita sede ao porte. Começa, deixa eu arrumar aqui, porque senão, aqui ó, pronto. Começa pedindo a penhora de 10% do salário. A maioria dos pedidos que eu recebo é de 30%. É exagerado. Pede 10%, penhora 10% do salário do devedor. Com toda certeza sobra para ele 10% do salário dele. Ele não vai ter como comprovar dentro da execução que ele compromete todo o salário para pagamento das dívidas. Ou vai ficar muito difícil. E obviamente que se ele provar, é porque efetivamente a penhora do salário vai prejudicar a subsistência digna dele. E quando eu falo tenha razoabilidade, se você vê que o salário é muito pequeno, nem pede, tá? Não vai pedir, porque você só vai perder tempo. Agora, como eu sempre digo e ressalto, advogado bom é aquele que não se conforma, que não se conforma com o não. Eu já pedi, o juiz já indeferiu, pede de novo, formula melhores raciocínios, pega agora todo esse ensinamento que eu estou te dando, pega os fundamentos da ministra, coloca na sua peça, você vai mostrar para o juiz um outro olhar. Professor, mas o juiz da minha comarca nem lê a petição. Meu amigo, desiste da advocacia, tá? Se você for ficar inventando desculpa, ao invés de melhorar a sua forma de agir, já desiste que a advocacia não é para você. Por que tem gente que consegue? Se tem gente que consegue, é porque tem gente que está lutando com armas melhores. Então, nesse ponto, tenha razoabilidade, tá? Ter razoabilidade é olhar um caso concreto e pedir devagarzinho. Pede 10%. A hora que o devedor começar a receber uma mordida todo mês de 10% do salário dele, a chance é grande dele correr para fazer um acordo. E ainda que não corra, pelo menos você já está recebendo. E aí o que você vai fazer para garantir o recebimento mesmo? Você vai pedir para o juiz fazer um desconto na folha de pagamento. Se você descobriu que ele é empregado, pediu a penhora lá de 10% do salário, peça o desconto diretamente na folha de pagamento. Por quê? Porque isso tem consequências penais. Se o empregador não descontar o valor da penhora, esse empregador pode responder por ilícito penal pelo crime de desobediência. Ele está desobedecendo uma ordem do juiz. Então vai ser muito mais efetiva. Agora, deixa eu te dar uma dica prática que muito provavelmente você não sabe. Muito provavelmente o juiz da sua comarca não sabe. Então você, quando pedir, vai ter que destacar na sua petição.
Todas as vezes em que o juiz for fazer a penhora de salário pelo cisbajude, então você já informou que o executado é empregado de uma empresa e você quer que o juiz, através do cisbajude, penhore lá a conta salário do devedor. Você sabe, talvez você saiba, talvez não, que as pessoas podem dizer para a instituição financeira que determinada conta é uma conta salário, ela é destinada para receber o salário. Muitos bancos nem cobram tarifa para poder abrir e manter uma conta salário. Sabe o que o Cisbajude fez, o novo sistema? Aqui está um detalhe prático muito importante, que eu acredito que você não conhece e que muitos juízes desconhecem. O juiz, ele precisa marcar lá no Cisbajude, naqueles campinhos, sabe aqueles quadradinhos? O juiz precisa marcar que a penhora deve alcançar a conta salário. Caso o juiz não marque esse campo, a conta salário não vai ser bloqueada. O juiz vai mandar a ordem para todas as instituições, as instituições vão procurar lá ver se o Zé tem conta, desde que não seja conta salário. Se o Zé só tiver a conta salário, ela vai responder que, não tem nada, não achei dinheiro nenhum. O juiz precisa marcar o campo que diz, penhora, inclusive, conta salário. Se você não pedir isso expressamente e o juiz não souber dessa alternativa, pode ser que o devedor consiga livrar o salário dele e você não vai conseguir penhorar. Antes não era assim. O Bacenjude pegava tudo, inclusive conta salário. Depois tinha que vir o devedor impugnando, dizendo, olha, minha conta salário, e aí o juiz acabava liberando. Hoje não. Hoje você tem que pedir expressamente e o juiz precisa marcar o campo lá dentro do Cisbajude. Veja o que é a prática. Veja o que é conhecer a prática. E aí você às vezes não entende por que você está tentando penhorar o salário do devedor e volta dizendo que não tem nada. Mas como que não tem nada se ele recebe salário todos os meses? É isso que você precisa se atentar, para esses detalhes práticos. Eu coloquei aqui para você no nosso mapa mental vários precedentes do STJ, várias decisões prolatadas depois desse entendimento ter mudado. Ou seja, a jurisprudência do STJ vem se consolidando cada vez mais em permitir a penhora do salário do devedor para pagamento de qualquer tipo de dívida. Você que vai ter acesso a esse mapa mental, vai aqui ler esses precedentes. Inclusive, eu coloquei aqui uma ementa, que é enorme aqui, porque eu achei muito importante, tá? Vai aqui nesses precedentes, lê cada um deles, entende a importância, os fundamentos. Cada ministro traz fundamento novo. Os ministros não ficam só repetindo tudo aquilo que acontece, né? Agora, meus amigos, eu queria aproveitar isso que nós estamos fazendo, tudo isso que a gente está fazendo, todo o nosso movimento, para fazer um grande apelo. O apelo no sentido de que o Poder Judiciário, ele precisa lembrar da sua razão de existir. Eu quero pedir para você passar adiante essa ideia, para que você comece a pedir nos seus casos concretos esse tipo de penhora que você está aprendendo. Muitos juízes e muitos tribunais simplesmente desconhecem a jurisprudência do STJ e por isso não a aplicam. É muito mais fácil, na hora de decidir, dizer lá no despachinho que a lei proíbe a penhora de salário, do que fazer uma decisão detalhada possibilitando a penhora. Eu quero, meus amigos, que com essa aula, com a sua atuação prática, a gente vá mudando cada vez mais esse tipo de entendimento. Se antes a regra era pela impenhorabilidade, que agora isso seja a exceção. Só não penhora o salário em situações excepcionais, porque muitas pessoas se escondem atrás de uma remuneração para simplesmente não pagar os credores, e isso não é pouca coisa, isso acontece muito. A partir de agora, você vai fazer o compromisso comigo de pedir em pelo menos um processo que você tem. Pede sem medo, se baseia na jurisprudência que eu estou te dando aqui, tá? É muito importante que você peça, que você perca o medo de pedir. Se não fosse o advogado que levou lá a questão dos embargos de divergência para o STJ, talvez a jurisprudência ia estar caminhando da mesma forma até hoje.